Amada igreja, vamos abrir a palavra de Deus? Chegamos ao momento da edificação. 1 Coríntios capítulo 11. É isso aí. 1 Coríntios capítulo 11, leitura dos versículos 17 a 34. Ah, para quê? Pode deixar, pode deixar. Fica tranquilo. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículos 17 a 34. Está aqui, 17 começa aqui. Fica com o dedinho aí, vai ser daqui, aí vem para cá. Primeira carta de Paulo, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leitura dos versículos 17 a 34. Antes, porém, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, Pai de amor e de bondade, Pai de misericórdia, suplicamos a Deus neste momento que temos a Tua palavra aberta, a iluminação do Teu Espírito Santo. Ilumina a Tua palavra, Deus, mas como sempre te pedimos, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e, principalmente, após tê-la entendido, nós possamos colocá-la em prática, procurando sempre honrar e glorificar o Teu santo nome. Isto te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, leitura do versículo 17 ao versículo de número 34. Diz assim o texto sagrado: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros.
Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Hoje é dia de ceia. E normalmente, dia de celebração da ceia, o assunto é a mesa do Senhor. O tema da nossa mensagem é a mesa da comunhão. A mesa da comunhão. A participação na ceia do Senhor ela é um imenso privilégio, mas ao mesmo tempo ela é uma enorme responsabilidade, porque essa mesa, esse banquete, não é um banquete qualquer, não é uma mesa qualquer. O alimento oferecido nessa mesa da comunhão não é para nutrir o corpo, mas sim para fortalecer a nossa fé. Para que possamos nos assentar à mesa, é necessário que estejamos vestidos com as roupas alvas da justiça, mas não da nossa justiça, da justiça de Cristo, da justiça de Jesus. Nós não fazemos parte desse banquete, desta mesa, por merecimento. Nós podemos chegar até ela pela graça. A graça que nos foi concedida. Portanto, desde já, nos deixamos muito claro, deve estar muito claro para todos nós, que somente aqueles que foram libertos no sangue do Cordeiro encontram-se aptos a se alimentarem do Cordeiro. Salvos pelo sangue do Cordeiro, estão aptos para se servirem e se alimentarem do Cordeiro. Participar desse banquete da graça sem discernimento, o próprio apóstolo Paulo deixa claro, é comer e beber juízo para si. Ou seja, se você participa dessa mesa, mas não tem nenhum entendimento daquilo que ela representa, você toma esse alimento como se nada fosse. Se você não consegue discernir o que a mesa anuncia, o que a mesa conta, o que a mesa revela, se você não tem esse entendimento, e se o significado daquilo que ela anuncia não é nada para você, quando você se serve, você serve e come e bebe juízo para si, e foi por isso que o apóstolo Paulo disse, que não é à toa, que na igreja de Corinto, e talvez em muitas outras igrejas, existisse gente doente, gente fraca, e até gente que havia, de fato, morrido, aqueles que dormem. Por isso que nós entendemos, e sem nenhuma vaidade, que a mesa é um memorial, sim, mas não é só um memorial, ela é um meio de graça. Porque se fosse só um memorial, se fosse somente um ato de lembrança, que já é muito importante, ela não adoeceria, ela não faria mal, é somente um ato de lembrança. Mas como ela é um meio de graça, ela pode nos deixar fortes, mas àqueles que não discernem, ela pode fazer enfermar. Comer do pão e beber do cálice sem autoexame é participar indignamente. E aqui eu deixo claro uma outra coisa. Quem é que se examina se está apto para ceiar ou não? Quem é que faz o autoexame? A palavra já diz, autoexame. Então, nessa igreja, você nunca verá os presbíteros puxando a bandeja de alguém. Porque cada um é responsável de si próprio.
Eu já, infelizmente, pastoreei igrejas que eu vi isso acontecer. O presbítero ou o pastor estava julgando quem estava apto a tomar a ceia. Nós não podemos fazer isso. Não cabe a nós fazer isso. É autoexame. É você que vai discernir, é você diante do Senhor. Estou apto. Mas o que nós precisamos fazer para participar da mesa da comunhão? Além das coisas e das ordenanças clássicas, você sabe quem pode participar da mesa do Senhor? Quem professou a fé em Cristo, quem recebeu a graça do batismo e quem tem procurado viver a vida da igreja. Essas são as respostas clássicas. Professei a fé, eu cheguei num dia diante do conselho e depois diante da igreja e professei a fé publicamente. Eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, que a salvação só se dá através de Jesus Cristo. Professei publicamente isto. Fui batizado e tenho caminhado na vida da igreja. Esse é o conceito clássico, mas nós aqui podemos ver outros conceitos que são igualmente importantes. O que precisamos fazer para participar da mesa da comunhão? Em primeiro lugar, reconhecer que os nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. Reconhecer que os nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. Versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que os nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Guarde isso aí com você. A nossa dignidade para poder participar é a consciência que somos indignos, que não merecemos. Nós participamos da ceia do Senhor quando compreendemos que os nossos pecados foram punidos no corpo de Cristo e Ele morreu em nosso favor para nos libertar da condenação do pecado e nos purificar da contaminação do pecado. Nós não podemos participar da ceia dignamente, a menos que reconheçamos que foi por nossos pecados que Jesus foi pregado numa cruz e verteu o seu sangue. Esta é a primeira coisa. Segundo lugar, que é necessário fazer para participarmos da ceia, reconhecer que necessitamos ser sustentados continuamente por Cristo. Continuamente por Cristo. E tendo dado graças, versículo 24, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A obra de Cristo na cruz nos libertou da condenação do pecado, mas precisamos nos apropriar continuamente de Cristo para termos vitória sobre o poder do pecado. A ceia é um memorial, mas também é um meio de graça, e por meio dessa participação na ceia, nós somos fortalecidos com graça para uma vida de santidade. Não podemos viver deliberadamente no pecado e, ao mesmo tempo, participarmos desse banquete. Mas eu quero deixar uma coisa clara também aqui.
Também não podemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Como podemos nos deleitar no pecado se foi justamente por causa do pecado que o Filho de Deus foi pregado no madeiro? Como eu posso me deleitar numa coisa que conduziu Cristo à morte? Quando você sentir vontade de pecar, lembre-se da cruz e do alto preço que foi pago. É o que eu procuro fazer. É o que eu procuro fazer. Eu já disse isso aqui e repito. Geralmente, diante de algum quadro de tentação, eu rogo ao Senhor: Deus, manda-me, envia-me visões da cruz. Visões do sofrimento do Senhor, porque foi por causa do pecado. Nós que fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, uma vez por todas, precisamos nos alimentar do Cordeiro continuamente, até que Ele venha. Isso dá a idade de continuidade. Terceiro lugar que precisamos fazer para que possamos participar da mesa da comunhão: reconhecer que precisamos amar e perdoar os nossos irmãos que conosco comungam na mesma mesa. É grave o pecado de nos servirmos da mesa desprovidos de amor uns pelos outros. É grave afirmarmos que somos membros uns dos outros, se abrigamos no coração alguma coisa contra o meu irmão ou contra a minha irmã. Quão perigoso é julgarmos uns aos outros, ao invés de julgarmos a nós mesmos. Quão imprudente é examinarmos a vida dos outros, ao invés de pedir que o Espírito Santo lance a sua luz sobre nós, para que nós sim nos avaliemos e experimentemos se de fato somos ou não eleitos do Senhor. Se em nosso coração houver qualquer outro sentimento que não aquele que houve no coração de Cristo, ao participarmos da ceia, haverá fraqueza ao invés de força, haverá doença ao invés de saúde, e haverá morte em lugar da vida. Examine-se a si mesmo. E se você sabe de algum malefício, de alguma coisa da vida de alguém, por amor a Cristo e por amor a esse alguém, vá até esse alguém e comente com ele. Converse com ele em particular. Seja um cura-d'almas dele. Já participei de situações assim muito tristes. Aquelas de alguém bater no seu gabinete: pastor, eu preciso falar com o senhor urgente. Senta aí, meu irmão ou minha irmã. Olha, você não sabe o que eu vi. Fulano, membro da igreja, batizado há pouco tempo, você não sabe onde eu peguei ele fazendo o quê? Falei: é mesmo? É, pastor, o senhor precisa tomar uma providência. Falei: você viu fazendo isso? Vi! E era ela mesmo? Era! Você não foi até ela e conversou com ela em particular e disse: olha, querida, poxa, você me perdoa desde já, mas olha, sou seu irmão em Cristo, mas eu vi você assim, assim, assim. Poxa, você não nasceu de novo para viver dessa forma. Eu queria aqui te dizer que, poxa, Deus tem coisas melhores para você. Foi isso que você fez? Não, eu vim trazer direto ao Senhor.
Falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, já que você não conversou com ela, já trouxe o problema para mim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia onde estarei eu, você e ela, e vamos tratar do assunto. Ah, não, pastor, eu não posso ficar mal com a pessoa. Não. Estou trazendo para o senhor que é o pastor, o senhor que é o pastor das ovelhas. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, então você não vai, então eu vou, mas vou fazer uma carta dizendo que fulano de tal viu determinada pessoa nessas condições e você vai assinar. Eu vou até ela, você não precisa comparecer não. Não assino nada. Então, minha irmã ou meu irmão, não faça eu perder o meu tempo. Não tome meu tempo para perpetuar maldade. Próprio Jesus ensinou em Mateus, se nós tivermos alguma coisa, primeira coisa que tem que ser feita é ir ao irmão para tentar resolver. É o primeiro passo. Não resolveu, o segundo passo, vai e leva testemunhas. Não resolveu, em terceiro passo, aí sim, conduz ao conselho da igreja. A pessoa já queima logo as duas primeiras etapas. Normalmente na igreja, a pessoa queima as primeiras duas etapas, já para declarar, colocar para a galera. E aí, se o pastor não toma providência, aí eu vou dizer o que eu passei. Estou contando aqui o que eu passei. O pastor disse que não vai tomar providência nenhuma. Ela vai e conta para várias pessoas na igreja. Aí eu levei o caso ao pastor, o pastor disse que não é problema dele. Aí eu chego no domingo, a igreja toda está sabendo. Lógico que isso não aconteceu aqui. Então, irmãos, ser crente é coisa muito séria, muito grave. É uma bênção ser crente? É uma bênção. É um grande privilégio, Nada no mundo, nada no universo nos concede a bênção que é sermos feitos filhos e filhas do Deus Altíssimo. No entanto, é também uma grande responsabilidade. Meu irmão, se você tem algo contra o irmão seu da igreja, acerta com ele, conversa com ele, orem juntos, façam as pazes juntos. E não permita que o diabo ganhe vantagem sobre vocês. Quarto e último lugar, para podermos nos servir da mesa do Senhor, nós devemos reconhecer que somos uma só família e que juntos iremos celebrar com Cristo o banquete celestial. Reverendo Guilhermino Cunha sempre dizia que a gente precisa aprender a viver agora com aqueles com quem iremos conviver a eternidade. Talvez isso não seja original dele, mas eu ouvi dele, então eu estou trazendo de quem eu ouvi. De repente ele ouviu do reverendo Amantino, ou ouviu de algum outro pastor, ou ouviu do João Filson Sorém, não sei, dos pastores da velha guarda, que nós podemos assim dizer, que apesar das suas fragilidades, eram verdadeiras colunas na igreja. A ceia do Senhor, nós sabemos que ela aponta para o passado, ela aponta para a cruz, para o que Cristo fez por nós, mas ela aponta também para o presente, a presença de Cristo espiritual conosco. Eu creio, sem sombra de dúvidas, quando nós oramos e quando suplicamos ao Senhor que consagre os elementos, eu creio que Cristo está presente de uma forma muito especial no meio da comunidade. Ele não está nos elementos, os elementos não se transformam em carne de Cristo, não se transformam em sangue de Cristo, hora nenhuma. Mas eu creio que na hora que nós partimos o pão, compartilhamos o cálice, eu creio que Cristo está entre nós de uma forma muito especial, comunicando força, poder e graça ao seu povo, para que a continuidade da jornada seja uma realidade. Mas a ceia também aponta para o futuro, porque até que ele venha,
para o Cristo que voltará para nós. Então, naquele dia, sem qualquer muro de separação, estaremos todos juntos, glorificados, para participarmos com alegria indizível e sem qualquer sinal de mácula daquele grande banquete da salvação. Esse dia vai chegar. E como eu já preguei numa das ceias, a cada ceia que celebramos, estamos mais próximos. A cada ceia, avançamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele dia será uma festa de alegria indizível, de comunhão plena e de celebração permanente ao Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, Senhor, muito obrigado por Tua palavra. E te suplicamos em nome de Jesus, uma vez mais, que Tu nos perdoes, Senhor Deus, pelos nossos pecados. E que, Deus, nos encontremos em Cristo, aptos para nos servirmos desses elementos. Mas, ó Deus, que nós estejamos sempre nos autoexaminando, sempre verificando a nossa eleição em Cristo Jesus, para que nós mesmos não nos encontremos desqualificados na grande corrida da fé. Te suplicamos, ó Deus, esta bênção, em nome de Jesus. Amém.